Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Só coisa boa, Jesus, maravilha. Esses cânticos maravilhosos, cheios de graça, de verdade, da palavra de Deus, e ficamos felizes de poder cantarmos canções como essas. Queridos, o nosso tema de hoje é os pilares do chamado missionário. Quando nós queremos, na palavra de Deus, buscar entendimento sobre o chamado missionário da igreja, nós precisamos compreender desde o Velho Testamento, precisamos não só ler, mas acompanhar o chamado de Abraão. O chamado de Abraão, ele resume para nós tudo aquilo que durante o tempo nós vivenciamos como povo de Deus no passado, o povo de Deus no presente e o povo de Deus no futuro. Quando falamos do chamado de Abraão, estamos falando do chamado missionário da igreja. Antes de fazermos a leitura, que é a nossa sugestão para o tema dessa noite, Gênesis 12, de 1 a 4, podemos pensar em qual cenário Abraão estava vivendo quando foi chamado. Sabemos que era um homem muitíssimo rico, tinha mais de 300 pastores a seu serviço, com as suas famílias, casado há um tempão com Sara, não tinha filho para ser herdeiro, logo já era aquele sobrinho com jeito de afilhado, de alguém do qual Abraão já lhe dedicava amor, além de tio, mas para ser o seu sucessor. Mas não era só esse cenário familiar que nós precisamos pensar em Abraão quando foi chamado. Josué, ele narra esse cenário da seguinte forma, em Josué 24, 2 e 3. Falando sobre os israelitas que estavam na terra de Canaã, que entraram lá, diz a palavra do Senhor: da além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua semente e dele a Isaque. Este é o cenário do qual Abraão cresceu. Seu pai, seu tio, estavam vivendo em idolatria, estavam no meio de múltiplos deuses, e o Senhor resolve chamar desse cenário de idolatria, desse cenário caótico que se vivia, este homem especial, como alguém que já estava estabilizado com a sua vida, com as suas coisas, com seus bens, com a sua moradia, sossegado, podemos dizer assim, mas o Senhor o escolheu, o Senhor o chamou, e o chamou para uma obra missionária, uma obra extraordinária, que nós, no presente, quando convertidos somos pelo Espírito Santo de Deus, também somos chamados de filhos de Abraão. Assim o texto nos narra, Gênesis 2, de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Como bônus, o verso 5. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Esse texto
nos mostra aqui, irmãos, alguns pilares do chamado missionário. Quando nós entendemos a quem foi que Deus chamou, a Abrão, esse cenário já resumido que nós apresentamos na parte introdutória da nossa meditação. Mas quem chamou Abrão? O Deus criador de todas as coisas. O Deus do qual os seus pais, o pai de Abraão, o tio de Abraão, foram testemunha diante de toda a sua linhagem dos grandes feitos poderosos de Deus. O Deus que criou tudo, o Deus que do nada fez todas as coisas, o Deus que renovou a aliança com Noé, o Deus gracioso, poderoso, o Deus dono de todas as coisas. Ele se apresenta a Abrão e lhe faz um chamado com promessas. E quando olhamos para aqui, irmãos, nós vemos de fato alguns pilares que nos saltam aos olhos. O primeiro pilar, irmãos, é o propósito do chamado. O Senhor jamais chama alguém ou a sua igreja sem propósito. O propósito da igreja, como o propósito de Abrão, foi que através do seu chamado, através desse chamado tão missionário especial, todas as famílias da terra serão abençoadas, bem-aventuradas, benditas. E esse é o propósito do próprio Evangelho. Este é o propósito da grande comissão de Mateus 28. Quando nós anunciamos tudo que Cristo nos ensinou, a sua igreja, há uma transformação que provoca bênçãos nos lares, nas vidas, transformando pessoas, transformando a história. O propósito, o chamado da igreja, diz o seguinte, o texto: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Primeiro propósito, só é capaz de abençoar vidas quem é abençoado. Só é capaz de alguém produzir vidas abençoadas se ele já foi e está sendo abençoado por Deus. A bênção de Deus na vida dos seus vocacionados e chamados da igreja produz salvação, produz bondade e misericórdia, produz bênção na vida de outras pessoas. Chamados para abençoar a terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso, amados, que a igreja não pode desobedecer à grande comissão. O propósito dela é claro, é fazer discípulos em todas as nações. Em cada lugar, o evangelista Marcos, no seu evangelho, ele tem a visão de criatura. Aonde houver uma vida, onde houver uma língua, um dialeto, um povo, o evangelho precisa ser pregado, porque ele produz benditas coisas, ele produz transformação de vida, ele produz liberdade, ele produz tudo aquilo que o homem pecador precisa para a sua redenção. Queridos, o propósito não pode ser mudado, maquiado, esquecido ou abandonado. A igreja não foi chamada de uma forma missional e missionária para acumular riquezas. A igreja, no seu propósito, não foi chamada, os crentes não foram chamados para apenas terem seus desejos saciados. Há pessoas que amam recitar o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Nós sabemos que isso é uma promessa de Deus, mas muitos encaram isso simplesmente como uma grande oportunidade de agradar a Deus para receber algo em troca, seja material ou emocional. Poucos se preocupam de agradar a Deus, porque é o propósito do qual nós fomos chamados para abençoar a outros. Chamados para abençoar a terra. Chamados para fazer discípulos. A palavra do Senhor nos diz: sair para abençoar, sair para semear, sair para testemunhar. Atos 1:8
mostra que todo o poder do Espírito que reveste o seu povo é para transformar cada um deles em um missionário. É para transformar ele em testemunhas que possam proferir e proclamar tudo aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. E pode fazer na sua, meu querido irmão, que se encontra aqui nesta noite. Você que está aí, quem sabe, no seu trabalho, no seu lar, no seu carro, acompanhando aí pelo um tablet, um celular, ou pela sua TVzona, aí na sua sala. O Senhor te chamou com um propósito. O chamado missionário tem como seu pilar o propósito desse chamado. Quantas pessoas estão vivenciando uma vida cristã como alguém que segue uma carreira longa em uma firma, que vai se orgulhar ao se aposentar e ver lá na sua carteira dizendo que ele tem 30 anos de casa, 40 anos de casa. Amados, a igreja é chamada com um propósito, e esse propósito é abençoar todas as famílias da terra. O Senhor exige primeiro que Abraão seja bênção, e depois diz que através dele abençoará todas as famílias da terra. Primeiro pilar, o propósito, irmãos. Mas há um segundo pilar do chamado missionário de Deus, a igreja. Primeiro é o propósito. Segundo é a obediência, irmãos. Ô palavra difícil é essa, obediência. Nós somos criados, acredito que naturalmente propensos, diz a palavra do Senhor, para o erro, para fazer a nossa própria vontade. E quando nós procuramos fazer a nossa vontade, nós vamos sempre desobedecer. Como nós precisamos compreender como Abraão. Irmãos, ele obedeceu de forma, em primeiro lugar, incondicional. Ele não colocou condições para o Senhor. Não há nenhum registro na Bíblia de alguma discussão ou defesa que Abraão fez. Tipo, manda outro, Senhor, porque eu já estou com 75 anos. Manda outro, Senhor, porque tu conheces todas as coisas e sabe que eu não tenho filho natural. Não tem como sair de mim uma semente para que ela possa cumprir essa promessa maravilhosa que o Senhor está fazendo a mim. Não houve condições de negociar com o Senhor, transferindo para outro esta missão, com este propósito. Ele podia ter dado todas as desculpas cabíveis. Humanamente ele teria razão em todas elas. Já sou velho, avançado em idade, minha mulher é estéril, eu tenho tanta responsabilidade, Senhor, eu tenho 300 pastores para tomar conta do rebanho e suas famílias, eu já tenho um estresse aqui a viver, deixar tudo isso, ou andar com tudo isso, será impossível para alguém na minha idade. Ele podia ter olhado, quem sabe, para Ló e dizendo, olha aí, que moço que eu conheço, posso dar todas as informações sobre ele, conheço desde pequeno, ele sabe o que eu sei, ele faz o que eu faço, e tem juventude, vigor, e ele pode ir em meu lugar. Mas, irmãos, a obediência de Abraão foi sem condicionais. É tão gostoso quando a gente faz a leitura. Abra aí a sua Bíblia comigo em Hebreus 11:8. Maravilha, só coisa boa. Olha aí, Hebreus 11:8. Vamos fazer a leitura aqui da palavra do Senhor. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Mas ele obedeceu. A igreja, quando não obedece, essa igreja, ela empobrece, essa igreja enrijece, essa igreja deixa de cumprir os propósitos para qual ela foi chamada. Nós temos um chamado missionário, eu tenho um chamado, você tem um chamado missionário. E foi pela fé que Abraão, quando chamado, obedeceu. O versículo 9 diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma
promessa. Como nós precisamos, irmãos, compreender a verdade dos textos sagrados. Como nós precisamos entender que, além do propósito missionário que Deus deu à igreja, o Senhor exige obediência. Por isso que a grande comissão, ela é vista como um imperativo, não como uma opção da igreja. O Senhor diz que toda autoridade Ele tem, então, portanto, ide. Quantas vezes nós temos perdido terreno para o inimigo? Temos perdido terreno para uma sociedade pós-moderna, mundana e secularizada. Quantas vezes temos perdido os nossos jovens nas universidades, nossos adolescentes e agora nossas crianças? Porque não obedecemos. Como anda a nossa obediência ao Senhor? Cheia de condições? Porque o que não falta na internet, o que não falta em algumas igrejas, é a noite da negociação com o Senhor. Senhor, se tu me deres isso, eu faço aquilo. Senhor, se tu olhares para a minha casa e fizer isso, eu vou contribuir com isso, eu vou te ofertar isso. Em muitos lugares o culto não tem passado de um balcão de negócios. Obedecer, irmãos, a palavra do Senhor diz que é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor. É interessante quando o Senhor está preparando os seus discípulos. Ele chega ali naquela pescaria maravilhosa, encontra-se já com Pedro, acontece tudo aquilo que você já conhece. E quando eles chegam arrastando os barcos, o Senhor já disse para eles: vocês vão abandonar isso, porque de agora em diante serás pescador de homens. O Senhor chega lá em Levi, estava ele na coletoria trabalhando, Mateus, e o Senhor chega para ele e diz: vem, segue-me. Como nós precisamos, irmão, da disposição, a disposição de obedecer, que é difícil. Quando o profeta Isaías, capítulo 6 do seu livro, tão lido, esse modelo de liturgia tão maravilhoso que contém naquele livro, quando a pergunta é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, mais do que nunca, o chamado missionário da igreja precisa ser reavivado, reacendido, no coração de cada crente, no coração de cada pessoa que crê no Senhor, e em tudo que Ele promete, descansa nas suas promessas. É que Ele tem um propósito para a igreja, para que todas as famílias da terra sejam benditas, salvas, alcançadas. Mas exige obediência, e obediência incondicional, uma obediência sem deixar nada para trás que nos faça retornar. Nós precisamos compreender, irmãos, assim saiu Abrão, ao que diz a palavra do Senhor no verso 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e mostra a situação, a idade dele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. A idade não foi empecilho, não ter filho não foi empecilho. Ele não perguntou a Sara o que ela achava. Ele era o homem da casa, ele era respeitado, era um homem que as pessoas respeitavam, e ele toma a decisão, acatando a vontade e o chamado do Senhor. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Mas, irmãos, há um terceiro pilar desse chamado missionário de Deus à igreja: o propósito, a obediência. Mas não só é obediência, irmãos, é necessário também resiliência. Como é difícil deixar, principalmente aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos,
aquilo que somos apegados. Você já imaginou a dimensão desse chamado do Senhor? Tirar qualquer um dos pés. A expressão começa assim, irmão. Ora, disse o Senhor a Abrão, verso 1, sai da tua terra. A gente sabe como é difícil sair da nossa terra. E aqui, literalmente, irmãos, ele está falando não só da terra geograficamente falando, ou a terra emocionalmente falando, ele estava ligado, mas era sai da tua propriedade, do que é teu. A expressão é tua terra. Agora sim, tem outro chamado do Senhor e exigência que Ele faz. Da tua parentela. Sai de perto da tua família. Sai de perto dos teus parentes. Sai de perto da tua referência. Não é fácil, irmãos. Ser resiliente é de fácil suportar as adversidades sem recuar. É a capacidade de sofrer e não recuar, e não retroceder. Sai, Abrão. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa de teu pai, a maior referência, o respeito, aquilo que dá dignidade à pessoa poder estar aonde seu pai está sepultado. Sai. O chamado missionário do Senhor, irmãos, não é só para cumprir um propósito, não é só para obedecer a esse propósito, a esse chamado, mas também resistir às duras penas da caminhada da fé. Tem gente que gosta de brincar de crente, eu tenho medo de gente que faz isso. Brincar de ser cristão, brincar de ser crente, recitar Bíblia em palanques, jurar com a mão em cima da Bíblia. Irmãos, nós não podemos brincar com essas coisas. A caminhada da fé tem lutas. Você lendo o livro de Gênesis, você vai indo a cada capítulo, você vê que lutas, adversidades estavam presentes na vida deste homem, mas ele aceitou o chamado missionário de Deus. Ele obedeceu sem condições. Ele entendeu qual era o propósito. Deus que prometeu, que o chamou, era capaz de lhe dar posteridade. Ele não pergunta como nem quando, mas ele obedece de forma incondicional. E ele sai, irmãos, daquele lugar, e ele sai com tudo. O versículo 5 diz: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe aqueceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Você vai lendo o texto e ele vai agora viver de tendas, casas provisórias, vai deixar sua casa de tijolos, vai deixar suas propriedades escrituradas, vai agora pelejar para alimentar o seu rebanho, vai pelejar para alimentar os seus pastores e suas famílias. O chamado missionário da igreja, irmãos, é luta. O apóstolo bem compartilhou com Timóteo toda essa verdade, quando ele diz que combateu um bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Irmãos, resiliência, a igreja precisa resistir, porque os dias são maus. A igreja precisa resistir, irmãos. O chamado continua vivo. A igreja que obedece cresce. A igreja que obedece investe. A igreja que obedece testemunha recuperação de vidas, almas consagradas ao Senhor. Ela marcha como um exército, porque a palavra do Senhor nos mostra que Abraão
sentir o que é ser resiliente. Deixar o que amamos, a casa do pai, a parentela, as suas terras, deixar o que era dele de direito, e ir para um lugar desconhecido. Desconhecido. Ser resiliente é ter a capacidade de suportar adversidades e não recuar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma promessa missionária, nós temos um propósito, que nós viemos obedecer, ser resiliente. Mas por que tudo isso, pastor? Porque o quarto pilar, irmãos, que esse texto nos ensina sobre o chamado missionário, é a dependência. Nós não conseguimos fazer nada. Paulo, bem escrevendo aos Filipenses, essa verdade é tão clara. Tudo posso naquele? É Ele, irmão. Ele diz claramente para Abrão, olha que coisa linda, ele diz assim, verso 2, de ti farei uma grande nação. Quem faz? O Senhor. É Ele que faz. Ele chama a igreja. Ele envia a igreja. Mas é Ele que faz. Na igreja. Mateus 28, da grande comissão, versículo 20. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz, eu farei, diz o Senhor. É sempre Ele que faz, porque toda a autoridade está sobre Ele. Ele diz, eu engrandecerei o nome. Olha que coisa maravilhosa. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Olha o livramento do Senhor, irmãos, nós dependemos disso. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O poder é dele, a autoridade é dele, o braço forte é dele, o livramento é dele, a providência é dele. É por isso que a igreja do Senhor não pode retroceder. É por isso que o chamado missionário precisa consumir o coração da igreja. A você, meu querido irmão e irmã, a você que luta nessas fileiras, você que faz parte da igreja de Cristo, a igreja visível e militante, confie na providência divina. O Senhor está na sua igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. Ele habita no coração da igreja, porque o seu Santo Espírito habita e faz de cada corpo cristão um templo. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6 da sua primeira carta, esclarecendo quanto a esse assunto. Irmãos, não dependemos de governo. Não dependemos de benevolência de incrédulos, ou mesmo de juízes. Nós dependemos mesmo do Senhor. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Ele que faz. Ele que diz, eu vou abençoar quem te abençoar, mas também vou amaldiçoar quem tentar impedir a marcha da minha igreja. Os inimigos de Deus, irmãos, e inimigos nossos, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso rochedo, Ele é a fortaleza. Os salmistas cantavam isso no seu inário, na sua poesia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Que Deus, irmãos, nos ajude, assim como Abrão, que a palavra do Senhor diz, que ele cumpriu aquilo que o Senhor requereu dele no seu chamado missionário. Assim a igreja do presente faça como a igreja do passado e possamos cumprir, obedecer, ser resiliente na dependência do Senhor, no nosso chamado missionário, em fazer discípulos em todas as nações. Em evangelizar a grande cidade de São Paulo, o grande estado de São Paulo, o país que é Brasil, um continente, extensões e um povo, e temos que aproveitar esse tempo aceitável do Senhor e buscar não só o avivamento,
mas acima de tudo que esse avivamento produza em nós um verdadeiro chamado missionário. Que nós possamos chegar aos sertões, mas também na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Que nós possamos como igreja entender que quando a igreja do Senhor marcha, cai por terra os inimigos de Deus e nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar nesse momento, querido. Temos uma música especial para que você cante nesse momento e depois estaremos orando. E você em casa, ore e cante conosco. Levante dessa cadeira, dessa poltrona, menino. Vamos louvar e cantar. Você que está em casa aí, se você estiver no trabalho, não tem ninguém aí, esguela, bota esse pulmão para fora, canta o Senhor. Ele está presente, Ele é o Senhor da igreja. E que a igreja marche no seu chamado missionário.